Meus amados, eu quero saudar mais uma vez a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus e convidar as crianças até 10 anos de idade para que se encaminhem ao departamento infantil ou às atividades do departamento infantil, onde receberão a mensagem apropriada às suas respectivas idades. E nós, igreja, com você também que está em casa, cultuando ao Senhor em seu culto doméstico, abriremos a palavra em João capítulo 10. Este texto será projetado também. João capítulo 10, dos versos 11 a 16, onde nós encontramos o texto em que Jesus apresenta-se como o bom pastor. Reverentemente leamos, mesmo assentados. Diz assim o texto: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Meus queridos, nós entendemos claramente que aqui Jesus se auto-intitula o bom pastor. E eu quero contar para vocês algo que aconteceu comigo no meu início de carreira no Exército Brasileiro, quando ainda mais jovem. Fui interpelado pela minha filha mais nova, que me perguntou: pai, por que o senhor é chamado de pastor, capitão, capelão? E essas eram as funções e os títulos que eu recebi à época para desempenhar aquele trabalho religioso, pastoral, naquela força. Pensei um pouco, olhei para ela e falei: e agora, o que eu respondo? E eu disse: resolvo todos os seus problemas, me chame de papai, e nos aproximamos de maneira muito mais íntima. Não se preocupe com isso, com o tempo você entenderá melhor. Em relação a Jesus, quando nós vamos pesquisar de Gênesis e Apocalipse, nós encontramos cerca de 50 títulos que vão mostrar, comprovar a divindade, a autoridade, o poder, a glória de Jesus. E o seu dar a conhecer para cada um de nós, membros do seu rebanho. Entre tantos, nós gostaríamos de citar todos, mas o tempo não nos permite, obviamente. Então pensamos alguns poucos no Antigo, no Novo Testamento, para que a gente possa entender quais títulos seriam esses que Jesus se auto-intitula ou recebe dos profetas, dos apóstolos, e ele mesmo auto-intitula-se. No Antigo Testamento, o Rei da Glória, em Salmo 24. O Emanuel, anunciado pelo profeta Isaías, em Isaías 7. O príncipe da paz, citado, lembrado, anunciado, profetizado por Isaías também, o sol da justiça de Malaquias. No Novo Testamento, o leão da tribo de Judá, citado em Apocalipse, o rei dos reis, citado pelo apóstolo Paulo em 1 Timóteo. A imagem do Deus vivo, o invisível, o alfa e o ômega, o filho do homem, a gloriosa e esplendorosa estrela da manhã, tantos outros, muitos outros, poderíamos passar aqui amanhã, quem sabe, muito mais do que uma manhã, citando e pensando nesses títulos e nos seus significados. Mas de todos esses títulos que representam a sua divindade, o seu poder, a sua glória, a sua autoridade, nós encontramos ele auto-intitulando-se aqui, o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Comentei com o pastor Marco Antônio, sentado ali um ao lado do outro, eu falei, estudando esse texto, veio uma nova percepção da missão que ele nos dá enquanto pastores. Não somos dignos disso, somos limitados, somos tão pequenos, diante do Supremo Pastor, diante do pastor dos pastores, diante
do bom pastor. Desde que saí do carro hoje pela manhã, uma irmã passou e disse: Pastor Walter, nem mesmo citou o meu nome, mas disse: como está, pastor? Chegando mais no interior da igreja, foi pastor, 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 e que significação isso tomou em meu coração, quando eu entendi que o Senhor, pelo seu amor, misericórdia, graça, nos convida para pastorear o seu rebanho. E aí nós percebemos que é honra, é dignidade não merecida por nós, mas Ele nos dá o privilégio de, enquanto servos do Senhor, do seu rebanho, somos membros, de pastorear-nos uns aos outros mutuamente, de aconselharmos uns aos outros mutuamente, sobretudo os homens como sacerdotes do lar, pastoreando suas respectivas famílias. Este texto, onde Jesus estabelece o contraste entre o bom pastor e o mau pastor, o pastor leal e o pastor desleal, ele diz que existem dois tipos de pastores: o bom pastor e o mercenário. Na Palestina, o pastor era o único responsável pelos rebanhos, pelas ovelhas, e se algo acontecesse às suas ovelhas, ele precisava apresentar provas daquele fato, sobretudo se houvesse algum ataque, alguma perda daquelas ovelhas ou de um membro daquele rebanho. Amós, no capítulo 3, verso 12, ele diz que o pastor teria que, inclusive, resgatar, ainda que duas pernas ou uma parte de uma orelha da sua ovelha, atacada por um lobo, por um leão, para levar aquela parte como prova ao proprietário daquelas ovelhas sobre as quais ele tinha responsabilidade. Já no livro de Êxodo, desde o livro de Êxodo, quando Deus apresenta ali a lei por meio de Moisés, diz que se alguém emprestasse ou tivesse com os cuidados de algum animal, como jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e algo acontecesse com aquele animal, ele também teria que ressarcir ou demonstrar o que houve e mostrar as tais provas. E aí ele diz no versículo 13 de Êxodo 22 assim: se for dilacerado, trá-lo-á, ou pelo menos parte, em testemunho disso, e não pagará pelo dilacerado. A ideia aqui, que nós percebemos quando Jesus diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, é que ele garante, ele mostra cabalmente, claramente, que como bom pastor dando a vida por nós, nós passamos a ser protegidos por ele e livres da morte. A respeito disso eu quero então pensar com os irmãos nesta manhã, exatamente sobre Jesus, o bom pastor. Esse é o título que a versão Revista e Atualizada nos traz neste capítulo 10, em todos os seus versículos, a respeito de Jesus, mostrando, apresentando, fazendo-o conhecido como o nosso bom pastor. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É o nosso primeiro pensamento, reflexão nesta manhã. O nosso breve catecismo, na pergunta 23, faz a pergunta: em que consiste o ofício de Cristo como mediador da aliança feita entre Deus e os homens? Ele, ali é apresentado como o profeta, o sacerdote e o rei. O sacerdote, aquele que não somente intercede, mas neste caso aqui, aquele que media e substitui. Jesus, como nosso mediador, ele não somente faz às vezes daquele que intervém em nosso favor diante do Pai, quer desde o início, lá em Gênesis, em todos os tempos por meio dos profetas, quando aqui presencialmente na terra, nascido da Virgem Maria, mas hoje ainda o faz diante do Pai, ao lado direito do Pai. Em nossa confissão de fé de Westminster, um dos textos que nos baseamos para a nossa fé reformada, Cristo mediador é apresentado pela sua perfeita obediência, pelo seu sacrifício a si mesmo, ou de si mesmo, sacrifício eterno, onde ele oferece de uma vez por todas o seu sacrifício como o Cordeiro de Deus, virtude do bom pastor que se entrega para perdoar os nossos pecados, restaurar a nossa vida espiritual e nos justificar e nos trazer de volta ao Senhor.
Este sacrifício de Cristo, que é apresentado para nós há cerca de 2000 anos atrás, e que está descrito nas páginas do Novo Testamento, todo aquele processo histórico do seu nascimento, vida, julgamento, prisão, morte, ressurreição, ascensão, este processo, ele não se dá apenas dali para frente, mas a nossa confissão de fé nos mostra que ainda que a obra da redenção não foi realmente cumprida por Cristo, senão depois da sua encarnação, ela aconteceu após a sua encarnação, cerca de 33 anos depois do seu nascimento. Esta obra, esta ação de Cristo, ela tem virtude e eficácia com benefícios reais para todos aqueles, desde a promessa de Cristo lá em Gênesis, quando ele fala a Adão e Eva. Ou seja, a ação de Cristo, a morte de Cristo, ela retroage para abençoar em todos os tempos, e ela abençoa aqueles que ali estavam olhando para ele, reconhecendo verdadeiramente este era o Filho de Deus, o bom pastor que estava entre nós, e o fará para todo sempre. Francis Schaeffer, de maneira muito graciosa, nas páginas do seu livro, O Deus que Intervém, o Deus que media, o Deus que é sacerdote, agindo como bom pastor, ele fala que Jesus Cristo é o bom pastor, que se importa profundamente com cada uma de suas ovelhas. E ele completa, ele nos conhece, cuida de nós, está disposto a sacrificar tudo para nos resgatar e nos trazer de volta ao seu rebanho e à comunhão com o Pai. E aí, apesar ou além de ele fazer esta autoapresentação, ele vai fazer agora aquele contraste sobre o mercenário. E então ele diz: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas, foge, e então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Perguntaríamos então, por que e para que Jesus faz este contraste? Haja vista que nós já havíamos compreendido, e tantos ali presentes já tinham compreendido esta função, esse não só um título, mas este amor profundo de Jesus, dando-se como o bom pastor. William Hendricks, no seu comentário, fala sobre isso, mostrando que aqueles que estavam sendo citados por Jesus eram os fariseus que não tinham nenhuma consideração, nenhum amor pelas ovelhas. William Hendricks faz um exemplo no capítulo 9 de João, verso 34, e nós estamos aqui com a nossa Bíblia aberta, diz assim: mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Quem seria esse personagem? Exatamente aquele que havia sido curado de uma cegueira de nascença. Ele havia sido curado por Cristo, estava dando testemunho sobre Jesus, andando pelas ruas, falando a respeito, e ele é chamado pelo Sinédrio, ele é chamado pelos líderes religiosos, ele é questionado, e ele então enfatiza: ele fez isso em minha vida. Porventura não seria ele o Filho de Deus, o enviado de Deus? Se ele soubesse antes um pouquinho quem Jesus diria que era, o bom pastor, o pastor que fez isso em minha vida. E eles não receberam aquela palavra, aquele testemunho que aquele homem estava dando, de todo o seu coração, e diz então: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, que somos líderes, doutores da lei, conhecedores das profecias, conhecedores da lei de Moisés. O expulsaram. Então William Hendricks vai dizer que aqueles eram, de verdade, os fariseus que estavam fazendo isso. O mercenário é exatamente o oposto do bom pastor. Enquanto um abandona, o outro acolhe. Jesus cuida de cada um de nós, como o bom pastor. Jesus nos ama, nos protege. Jesus, além da salvação, que nos dá a garantia da vida eterna, Jesus disse: estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. E esta garantia que ele nos dá, por exemplo, em João 10, capítulo 10, verso 28, ela não é somente durante este tempo que passamos aqui. Paulo, o apóstolo mesmo, disse: se vocês confiam em Jesus e têm fé nele somente nesta vida, são os mais infelizes de todos os homens. Mas ele garante uma vida eterna para vocês, quando ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão.
Isso faz parte da nossa doutrina reformada, chamada perseverança dos santos. Não depende de nós, não vem de nós, é dom de Deus. A salvação e a garantia, a permanência na presença de Deus e a certeza dessa eternidade na presença do Senhor. Então, Jesus é o bom pastor, que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Talvez isso fique muito distante de nós. Jesus é o bom pastor, que dá a sua vida por mim e por você. Em segundo lugar, Jesus é o bom pastor que conhece e se dá a conhecer as suas ovelhas. Quando nós lemos ele dizendo, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, verso 14. No verso 15, assim como o Pai me conhece a mim, e eu o conheço, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui nós temos uma palavra que nos chama a atenção, assim como. Percebam este conhecimento profundo. Jesus faz parte da Trindade, é o Filho, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, um só Deus, um Deus trino, que subsiste em 3 pessoas. E assim como Ele é conhecido pelo Pai e Ele conhece o Pai, percebam, Ele nos conhece. Isso quer dizer que Jesus conhece a cada um de nós, em nossa intimidade. O salmista, no Salmo 139, o salmista Davi diz, tu me conheces desde o ventre, quando eu era substância sem forma, tu me formaste no interior da minha mãe, tu teceste também o meu interior, tu me trouxeste à luz, tu escreveste todos os meus dias, quando nenhum deles existia, e tu sabes o meu amanhã. Acabamos de orar, naquela nossa oração pastoral pelas famílias, onde nós agradecemos, Jesus conhece nossos motivos de gratidão, nossas alegrias, onde nós intercedemos, Jesus conhece a minha necessidade e a sua necessidade, mas não somente tem conhecimento, Ele se importa, Ele quer ser íntimo de cada um de nós, Ele se envolve conosco, Ele chora com quem chora, Ele se alegra com quem se alegra. Ele está neste momento ao lado direito do Pai, intercedendo pela minha vida, pela sua vida, e Ele está neste momento usando-me para a glória do seu nome, para a transmissão da sua palavra. Quem sou eu? Quem sou eu? Nada. Limitado, imperfeito, indigno, mas o bom pastor é aquele que está neste púlpito, é aquele que está aqui neste templo, é aquele que está na sua casa, é aquele que está ao nosso lado nos momentos mais difíceis, é aquele que se alegra conosco nos momentos mais alegres, é aquele que não nos abandona. Não precisamos ir longe, somente nas páginas do Evangelho de João, Jesus vai se dar a conhecer. Ele diz que conhece cada um de nós e se dá a conhecer. Quando nós olhamos as páginas de João, por exemplo, eu sou o pão da vida, em João 6, eu sou a luz do mundo, no capítulo 8, eu sou a porta das ovelhas, no 10, a ressurreição e a vida, no 11, o caminho, a verdade e a vida, no 14, a videira verdadeira, no 15. Citações do próprio Jesus. Citações de João, inspirado pelo Espírito Santo e de outros que ali estavam com Jesus, o Verbo encarnado, em João 1, a luz dos homens, em João 1:4, o Cordeiro de Deus, também ainda no capítulo 1, o Rabi, o Mestre, João 1, verso 38, o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo, é assim que os viam. E agora Jesus diz, além de tudo isso, eu sou tudo isso para abençoar vocês, para perdoar os seus pecados, para demonstrar o meu amor, para estar com vocês. Eu sou o bom pastor, que guia e orienta vocês. E além de dar-se a conhecer, como nós vemos, ele diz, eu conheço as minhas ovelhas, assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece, eu também sou conhecido. Mas aqui ele complementa com outra frase, outro fator muito importante, que é este, assim como já falei. Meus amados, neste texto nós encontramos 2 tipos de conhecimento. O pastor mercenário, aquele que não se importa com suas ovelhas, é aquele que as conhece talvez nas suas qualidades morais, no grego agathos. Mas quando nós pesquisamos o grego, onde Jesus diz, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem,
kalos. Há algo mais sublime, há algo mais formoso, onde este texto, ou esse termo grego vai nos mostrar que Jesus não somente nos conhece, mas se importa conosco. Há uma qualidade de atração, de beleza, de formosura nisto. E esta atração, esta beleza, esta formosura faz com que Jesus interceda por nós, morra por nós, se entregue por nós. Quando nós olhamos Isaías 52:7, normalmente lembramos deste texto no aniversário de pastores, em festas das igrejas, dia dos pastores. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia as coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Queremos mais formosos do que os pés de Jesus? Exatamente este termo kalos do grego vai trazer esta formosura. Quão kalos são os pés, a vida, a entrega, quão formosa é a vinda de Jesus, a ação de Jesus, o pastorado de Jesus. A formosura de Jesus o leva a esta empatia, a esta bondade, a esta gentileza, o leva a dar a sua vida por nós, o leva a estar ao nosso lado. Por que Jesus estaria ao nosso lado todos os dias? Por que Jesus estaria agora ao nosso lado, assim como naquele dia deixou a sua glória, veio ao mundo, tornou-se um bebê no ventre materno, passou ali 9 meses, nasceu, viveu como criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, e quando chegou na fase adulta, entregou-se por nós. Por quê? Para quê? Por que estaria Ele agora preocupado? Ele está no céu, onde tudo é perfeito, onde o seu nome é glorificado, exaltado, adorado juntamente com o Pai. Mas Jesus está aqui ao nosso lado neste momento. Jesus nos ama, Jesus nos pastoreia, Jesus cuida de nós com a sua vara e o seu cajado, não nos deixa em momento nenhum. Irmãos, Jesus, o bom pastor, conhece cada um de nós. Ele sabe, como disse, de tudo. O nosso nome, as nossas necessidades, sensibiliza-se com as nossas angústias, ansiedades. É o nosso amigo fiel. E eu creio que a maioria aqui já percebeu, já sentiu e tem sentido isso. Você que também cultua ao Senhor à distância, tem sentido isso. Jesus fez-se um conosco, fez-se um de nós para se dar a conhecer. A confissão de fé, falando sobre essa relação profunda, diz que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, o tempo determinado pelo Pai, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria e da substância dela. Com essas duas naturezas perfeitas, inteiras, distintas, a divindade e a humana, ou a divina e a humana, Ele agiu entre nós. Ele se fez um de nós, para se dar a conhecer. E Charles Hodge, um comentarista da palavra, diz assim: Jesus se apresenta como o bom pastor, aquele que conhece as suas ovelhas, que cuida delas, que as alimenta, que as protege. Ele é o único que dá a vida pelas suas ovelhas e as salva do pecado e da morte eterna. Jesus tem sido o meu bom pastor. Jesus tem sido o seu bom pastor. Você tem experimentado isso na sua vida? Damos glórias a Deus, porque na visão do Antigo Testamento e nos dias em que Jesus aqui estava, havia uma visão, sobretudo dos judeus, de que aquele povo chamado por Deus, escolhido por Deus para receber as bênçãos de Deus e para ser instrumento diante das outras nações, haviam distorcido o entendimento, perdido o entendimento, e agora achavam que a bênção do Senhor Deus era só para os judeus, e os demais eram o resto dos restos. E Jesus vem para todos nós,
todos os eleitos, quer judeus, quer gentios, onde ele diz então no verso 16, ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco judeu ou judaico, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Jesus está falando de mim e de você. Somos sim, enxertados por Cristo nesta raiz de Davi, nesta raiz de Abraão, filhos de Abraão. Jesus é aquele que nos traz ao seu rebanho, ao rebanho do Pai. Jesus é aquele que vem para nos dar a vida. Jesus é aquele que vem para nos trazer de volta a comunhão com o Senhor nosso Deus. E ali ele estava então trazendo esta comparação entre o bom pastor e o mercenário, porque eles haviam perdido esta visão. Meus amados, se estamos aqui sentados na presença de Deus, e você aí onde estiver cultuando ao Senhor, é porque o bom pastor, aquele que nos viu desgarrados, nos chamou, nos trouxe, escancarou a porta do aprisco, para que nós pudéssemos entrar. E neste aprisco agora, Ele nos protege, nos guarda, nos abençoa e nos livra de todo mal. Ao sair deste aprisco, Ele nos leva, como veremos mais à frente, para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas. Ele refrigera a nossa alma. Ah, se não fosse o bom pastor ao nosso lado, o que seria de nós num mundo tão mau, tão distante do Senhor? Mas Jesus tem nos alcançado pela sua graça salvadora dia após dia. Numa ilustração contada por William Barclay, em um dos seus comentários, ele diz que o missionário americano Edgerton Young foi o primeiro missionário que se aproximou dos índios peles vermelhas. E ele saiu ao encontro desses índios e certa vez, numa aproximação mais tranquila, ele chegou para os indígenas e começou a pregar a palavra do Senhor, dentro das suas capacidade de fazê-lo. E abriu-se então um diálogo entre ele, missionário, e um dos caciques mais idosos, e o cacique disse a ele: quando você falou há pouco do grande Espírito, eu ouvi dizer nosso Pai, é isto mesmo? E Young então respondeu: sim, o grande Espírito é o nosso Pai. E o cacique então disse: para mim isso é muito novo e muito agradável, porque nunca pensamos, nunca percebemos e nunca o ouvimos, ou ouvimos como nosso Pai. Nós o vemos como trovão, como raio, tempestade, no vento, e até sentimos medo dele. Por isso, quando você nos diz que o grande Espírito é nosso Pai, isso para nós é muito agradável e bonito. O ancião fez uma pausa e logo prosseguiu. E como que um raio de iluminação espiritual, não há dúvida do Espírito Santo do Senhor, ele disse: missionário, você disse que o grande Espírito é seu pai? Sim, eu disse, respondeu Young. E você disse que ele é pai dos índios também? Sim, eu disse, exatamente isso, você entendeu completamente certo. Então disse o velho ancião, ou melhor, o velho cacique, porque velho já é um ancião, o ancião cacique disse: se ele é seu pai, e se ele é meu pai, nós somos irmãos. Meus irmãos, nós somos irmãos. Apesar das nossas diferenças, até mesmo das nossas divergências, das nossas limitações, porque o bom pastor nos fez uma só família, diante de um só Pai, de um só Deus, de um só rebanho, por meio de uma só fé, em um só Salvador, o bom pastor, que é Cristo. À luz do Salmo 23, eu faço algumas aplicações. Jesus está pronto, sempre pronto, a nos levar aos pastos verdejantes.
alimento espiritual. Jesus continua pronto a saciar a nossa sede emocional, espiritual, em fontes de águas tranquilas. Ele é a fonte da água viva. Com Jesus, ainda que no vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal nenhum, porque Ele está conosco, seus instrumentos de amor, de justiça, como a vara e o cajado, nos consolam. Bem-vindo os pequeninos à presença do Senhor, sempre. Amém? Você que talvez seja distante, não tenha acompanhado uma criança descer e andar. Igreja é lugar de crianças, igreja é lugar de alegria. Que Papai do Céu abençoe os papais. Com Jesus, ainda que diante das lutas e dificuldades, na presença dos inimigos, Ele está conosco, Ele prepara a mesa, Ele dirige, Ele cuida, Ele orienta, Ele abençoa. E com Jesus, o nosso bom pastor, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E por fim, habitaremos no rebanho do Senhor para todo sempre. Amém? Eu concluo, queridos, dizendo: Jesus é o nosso bom pastor. Que possamos vê-lo assim e nos submeter como o pastor supremo, dia após dia. Que o Espírito Santo nos ajude e nos capacite, pois nós não temos condição nenhuma de fazer isso, a não ser mediante a bênção poderosa do Senhor Jesus e do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe e que o bom pastor nos dirija em todos os momentos. Amém. Muito obrigado.